os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Adora Ele. Vida Ele nos ofertou no Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é o quê? A minha alma buscava, nada me completava. A tua presença, aleluia. Oh, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Amém. Glória a Deus. Interessante que quando o nosso irmão do Ministério de Louvor, quero parabenizar esse Ministério de Louvor, que é uma bênção. Nosso irmão estava cantando aqui pelo sangue de Jesus, o hino maravilhoso. Eu estava ali e o Espírito de Deus falando ao meu coração. Por que você está aqui? Por que você sai da sua casa para vir até aqui? Porque você entende a necessidade na tua alma de que você precisa de Deus. Você não vem aqui porque aqui é um lugar de rever os amigos, é um clube de bater papo, não. Você vem aqui porque você entende essa necessidade de buscar e estar próximo desse Deus tão poderoso que tanto tem feito por nós. Então você entende que é o culto racional, que é o culto com raciocínio. É o culto que você entra aqui e você precisa entregar a sua oferta. E quem é a oferta? É você mesmo. Apresentei os vossos membros como sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que é o vosso culto racional, santo, vivo e agradável a Deus. Então, por isso que nós estamos aqui. E quando o pastor falou comigo assim, o primeiro culto dos homens, quem prega é o líder. Eu falei assim, bem, então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Porque eu estou há muito tempo sem pregar, irmãos. Confesso para os irmãos. E aí eu falei, bem, vou começar a orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Mas o cansaço, né, pastor Itamar? Aquele cansaço do dia a dia, aquela luta. E aí um belo dia, no dia que eu determinei no meu coração, falei assim, eu hoje vou levantar para levantar um clamor e vou estudar a palavra. Eu dormi direto, irmãos. Fui direto. Quando eu olhei o horário, falei, nossa, já está amanhecendo. Eu não levantei de madrugada. E aí no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Eu estou lá deitado, dormindo. Daqui a pouco eu sinto aquilo assim, na minha cara, assim, Jesus, que isso? A irmã Miriam virou para o lado e largou o braço na minha cara. Falei, nossa, essa mulher não está pura não, Jesus. Ajuda ela. Aí despertei assim com um tapa na cara, né? Que acordar com um tapa na cara é cruel. Aí eu olhei o relógio, 3 horas da madrugada. Falei, é o horário que eu tinha que levantar. Aí eu entendi o mistério. Falei, é esse o mistério. Tá na hora. Aí eu olhei pro lado para ela, depois que eu estava saindo do quarto assim, eu ainda olhei a gretinha da porta assim para ver se ela fez de propósito, né? Mas que nada, ela estava assim, dormindo. Eu falei, não foi de propósito, foi um tapa mesmo, incondicional, usada pelo Espírito para me despertar. E ali eu comecei a estudar a palavra de Deus.
e orar pelos irmãos, orar pelo trabalho da igreja, orar pelos pastores, pelo nosso pastor, pela obra. Porque existe essa necessidade, irmão, de nós estarmos na torre de vigilância, juntamente com o nosso pastor que ora todo dia, o corpo de obreiros, os irmãos da igreja. E assim eu comecei a pedir a Deus uma palavra. Então abra comigo no livro do profeta Menor, sem mais delongas. Eu não quero enfadar os irmãos hoje. Prometo não me estender muito. Ser o máximo objetivo. Livro do profeta Menor, profeta Ageu. Para nós meditarmos nessa pequena palavra hoje, pequena porção da palavra do Senhor. Porque quando eu entro aqui nessa casa, eu sinto a presença de Deus. Todas as vezes que eu entro aqui, eu estou ali no meu cantinho, eu sinto Deus falar comigo. Eu sinto a presença e o sobrenatural de Deus nessa casa. Obrigado, irmã. Percebo claramente que há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o Espírito de Deus me concedeu um sonho. E quando eu entrava aqui nessa igreja, eu percebia claramente, quando eu entrava, eu olhava para cá. Eu já contei esse sonho aqui uma vez na escola dominical. E não era a igreja com os assentos. Eu olhava e via compartimentos, como se fosse um depósito. E um irmão com uma retroescavadeira, né? Retroescavadeira não, aquela que tem um garfo assim, que levanta os pallets. Empilhadeira, é isso. O irmão manobrando uma empilhadeira aqui e colocando os compartimentos. Irmão, mas isso aqui não era só aqui até aqui, não. Era muito para lá. Não existia essa parede. Era um depósito enorme. E eu entrava ali e começava a olhar para lá e tinha uma saca aberta, com muitas sementes ali no chão. E eu entendia que o irmão estava com aquela empilhadeira colocando os pallets cheios de sementes. E eu pegava uma daquelas sementes assim, olhava e via que era alimento espiritual. Alimento. E desde esse dia em diante, eu falei com o Senhor, é aqui que eu vou estacionar. É por aqui que eu vou ficar com a minha família. Porque aqui tem palavra, aqui tem alimento, aqui tem substância para a vida espiritual. E eu comecei a frequentar, ficar aqui e percebi ao longo do tempo que muitos já passaram por essa tribuna e que toda terça-feira, inclusive quero agradecer ao nosso pastor, porque cedeu uma terça-feira da campanha, né, de bom grado. E cada terça-feira, pastor Marcelo lança um bloco de concreto na igreja. Palavra sólida. Né, pastor Peter? E a igreja corre para cima do bloco de concreto e pega um pedacinho e sai. Eu quero te dizer, pastor, que as palavras que têm sido ditas aqui toda terça-feira têm surtido um efeito muito grande. Alimento de pessoas que saem daqui alicerçadas, alimentadas espiritualmente e conseguem vencer as lutas, as provas e passar pelas dificuldades, porque o alimento na nossa vida é tudo, irmãos. É tudo. Vamos ler? Ageu capítulo 2. Apenas um versículo. Ageu capítulo 2. Apenas o versículo 19. Ageu 2, 19. Vamos ler assim a palavra do Senhor. Eu leio, os irmãos acompanhem. Há ainda semente no celeiro? Porque nem a videira, nem a figueira, nem a romeira,
nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Quando eu comecei a meditar nesse texto, o Espírito de Deus, ele me transportou exatamente para uma rota sequencial. E essa rota sequencial, os irmãos bem conhecem. Quando nós estudamos e olhamos esse texto, você percebe que Deus, ele se preocupa com seu povo, ele ama. Nós servimos um Deus que em todo tempo está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus, ele move céus e terras. Deus, ele toca no coração de reis. Deus, ele toca no coração de príncipes, de reinos. Deus, ele derruba muralhas, ele abre portas, tudo para concluir o seu propósito. E quando eu vejo essa sequência, eu percebi que Deus, ele trabalhou no coração de 3 reis. O rei Ciro, o rei Dário e o rei Artaxerxes. Mas o texto que nós lemos me chamou muita atenção. Por quê? Porque fala de um profeta que tem um nome pequeno, não era muito alto na sua estatura, Ageu, mas que representou com uma importância muito grande, porque ele fez parte dos 5 líderes espirituais que trouxeram o povo do cativeiro, os exilados, de volta, os repatriados que voltaram para Jerusalém. Ageu fez parte dos 5. Dentro daquela sequência, trazendo e Ageu, juntamente com Zorobabel, com Josué, juntamente com Zacarias e Esdras, no objetivo de renovar, no objetivo de reconstruir, porque Deus está sempre com esse propósito. Mas por que, irmãos, Deus faz isso? Por quê? Porque nós servimos a um Deus que ele se esconde para que você o busque mais. Nós servimos um Deus que ele não se revela na sua totalidade. Porque o homem, ele não consegue olhar para Deus. Me lembro de Moisés, quando disse, eu quero te ver face a face. E Deus disse para Moisés, olha Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. Homem nenhum me viu face a face. Mas se você se esconder por trás da rocha, da fenda da rocha, eu vou passar de costas, e pelas costas tu vai me ver. Por quê? Porque Deus, no seu pneumaticamente, na sua totalidade do seu poder, ele não pode se revelar para nós, porque Deus existe antes do nada. E o que é o nada para nós? É o nada. É um buraco negro no espaço, que o nosso cérebro, ele é limitado. Nós não conseguimos entender quem é Deus. Quem é este ser precioso que já existe antes da fundação do mundo, porque ele criou o nada. Porque ainda antes que houvesse o dia, ele é. E ninguém é que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então Deus se transforma antropopaticamente através de Cristo, que é a rocha inabalável. E aí Moisés conseguiu ver um pouco da glória de Deus. E esse Deus, com a sua preocupação com o seu povo agora, toca no coração do rei Ciro. E 538, aproximadamente, antes de Cristo, Ciro, ele promulga um decreto. E nesse decreto, ele diz o quê? Ele está dando a permissão para a terceira leva dos repatriados voltarem para Jerusalém, para a sua pátria, e para assim reconstruir Jerusalém e o templo. Agora entra o personagem Ageu. Mas interessante que quando o Ageu chega lá, eu vou correr por causa do tempo,
Quando o Ageu chega, ele encontra um povo caótico, um povo parado, um povo triste, desanimado. E o contexto histórico vem nos dizer isso, que quando Ageu percebe que o povo está totalmente desanimado, porque o povo desistiu da reconstrução do templo. Ora, nós sofremos perseguições, nós sofremos lutas, nós sofremos batalhas. É o nosso dia a dia. Mas uma coisa interessante que eu encontrei no texto, não tome isso como soberba. Espero que os irmãos não me interpretem mal, mas eu sempre, quando vou orar a Deus, eu peço ao Senhor, Senhor, eu não quero a raiz teológica desse texto, eu quero o que está escondido, eu quero a seiva. E o que é a seiva? Quando você arranca uma raiz da terra, você quebra aquela raiz, de dentro da raiz sai um líquido branco, aquilo ali é a seiva. E eu falei, Senhor, eu quero a seiva desse texto, o que está escondido nesse texto. E o Senhor falou, se tu me pediu a seiva, eu vou te dar. E Ageu encontra um povo, a palavra que eu encontrei direcionada àquele povo foi exatamente essa: letargia espiritual. Eu falei, Senhor, mas por que letargia espiritual? Porque o povo estava sendo perseguido pelos samaritanos, construíram a base do templo e pararam. Começaram a dar atenção às suas próprias colheitas, começaram a dar atenção às suas lavouras. Eu vou me preocupar com a minha vida, vou me preocupar com a minha família. E não queria mais fazer a obra de Deus, o propósito maior que Deus determinou. Então agora Ageu entra para reanimar o governador, para reanimar aquelas pessoas, para dar uma injeção de ânimo e dizer, olha, vamos voltar ao propósito. E por que a letargia espiritual? Eu comecei a estudar essa palavra. Eu falei, Senhor, por que a letargia espiritual? Eu preciso saber disso. Por que letargia espiritual? E quando você fala de letargia, irmãos, o maior perigo não é quando o crente cai, mas é quando ele está adormecido espiritualmente, sem perceber que está se afastando aos poucos do propósito de Deus. Que a letargia, ela está ligada a isso, ao marasmo, à mornidão, quando a pessoa não consegue mais ter forças para ler a Bíblia, quando ela não consegue mais orar. E aí o Espírito de Deus me transportou lá para o Evangelho de Mateus, que fala sobre o joio e o trigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, se o irmão puder botar aí, por favor. Eu falei, Senhor, mas o que a letargia espiritual tem a ver com o Evangelho de Mateus, capítulo 13? E aí, irmãos, eu comecei a entender que o povo, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles não acreditavam mais naquele projeto. E começou a entrar a letargia espiritual. Por quê? Porque o texto de Mateus capítulo 13, que fala sobre a semeadura, diz o seguinte: certo homem estava semeando, e de repente, os homens que estavam com ele ali dormiram. E quando eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E depois que ele semeou o joio, ele saiu, ele não ficou. E eu comecei a entender esse texto, por quê? Porque quando você fala de joio, você fala daquilo que parece, mas não é. Tem aparência de santo, mas não é santo. Parece trigo, mas é joio. Mas o Senhor não me levou para esse lado, me levou exatamente para a semente do joio. Eu não entrei nesse mérito, eu entrei por outro caminho. E aí comecei a entender que quando você ingere
o joio, a semente do joio, 90% do joio tem fungos. E esses fungos possuem uma bactéria. E essa bactéria, quando ela entra dentro do teu organismo, que você ingere o joio, não, o trigo, ele causa um efeito reverso dentro do teu organismo. Enquanto o joio te alimenta, enquanto o trigo te alimenta, o joio, ele te desnutre. Aí eu comecei a entender o mistério. Eu falei, então, aquele povo estava numa letargia espiritual, estavam desnutridos, estavam fracos, e não acreditavam mais naquele projeto. E aí? O que o joio faz? Bem, se ele te desnutre, você começa a ficar fraco. Se você ficar fraco, você não consegue trabalhar mais, você não consegue produzir. Logicamente que você não vai entender que Deus está querendo restaurar, que Deus está querendo libertar, que Deus está querendo fazer um novo recomeço, porque você está doente espiritualmente. Porque o joio causa essa doença espiritualmente. E aí eu falei, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja, Senhor? E aí eu comecei a entender que Deus estava falando conosco o seguinte: assim como Deus, irmãos, Ele não esqueceu daquele povo que estava no cativeiro, Deus não se esquece de nós. O povo ficou 70 anos naquele cativeiro, 70 anos. Mas Deus não esqueceu-se daquele povo. Porque Deus, Ele é assim, irmãos, Ele nos ama. Deus é aquele que promove caminhos onde não tem caminhos. Deus é aquele que faz, quando você menos espera, Ele está fazendo, está te surpreendendo. E o mesmo Deus que permitiu aquele cativeiro, foi o mesmo Deus que trabalhou no coração de Ciro para promover o caminho para a liberdade. Então, o texto que nós lemos fala sobre sementes também. Embora muitos estejam doentes espiritualmente, porque comeu muito joio pensando que era trigo. Embora esse joio que entrou dentro do organismo de muitas pessoas, que infectou através dos fungos, o baço, o fígado, o rins, o pâncreas, a ponto de deixar a pessoa doente espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente. Pessoas que não conseguem mais entender a obra de Deus. Aí ele olha para lá, olha para cá e não entende que Deus está querendo trabalhar na vida dele. Deus está querendo fazer com que a obra cresça. Deus está querendo reconstruir. Deus está querendo restaurar. Mas a pessoa muitas das vezes está com a mente fechada. Por quê? Porque ela está cheia de joio. Que o joio com fungos entra no organismo e envenena todo o corpo. Mas que o Senhor nesta noite está nos advertendo acerca disso, para que possamos hoje estar livres, limpos e sãos, curados. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Que estejamos sãos, limpos, curados, para que possamos verdadeiramente entender o propósito de Deus na nossa vida. Mas o texto que nós lemos propriamente fala de 4 sementes proféticas. E que são as sementes que eu e você devemos nos apegar a elas. Fala de videira, fala de romeira, fala de oliveira. São sementes que têm uma representatividade muito grande no mundo espiritual e na palavra. E eu não vou aqui destrinchar todas as sementes, porque já me foi dado um horário. Mas eu quero apenas falar de 2 sementes. Sobre a videira e sobre a romeira. Eu não vou me prender nas outras 2. Porque aqui o texto nos fala o seguinte. Há ainda semente no celeiro? Ele faz a pergunta. Porque nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Ou seja, Deus, ele agora começa a dizer o que ele vai fazer depois do posicionamento. Então, quando você começa a lutar-se contra si mesmo, quando você começa a lutar
contra os fatores externos, quando você começa a buscar e entender que você precisa de uma libertação, entender que nós precisamos de estar no posicionamento para que haja uma restauração, Deus ele começa a abrir portas, Deus ele começa a jogar os inimigos por terra e começa a abençoar a obra. E no momento em que Deus fala isso, vê lá se tem semente no celeiro, procura lá ver se tem. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Porque quando você tem a semente da videira na tua vida, você tem alegria. Porque a semente da videira fala de vinho, o vinho da alegria. Você tem alegria na sua vida. Você tem a semente que tem inúmeras representatividades na palavra de Deus. Quando você tem a semente da romeira na tua vida, você tem o romã, que estava presente na roupa do sacerdote quando entrava no Santo dos Santos. Você tem na sua vida sementes que vão produzir em você vida, saúde espiritual. E como o meu tempo já está indo embora, eu quero aplicar na tua vida nesta noite o seguinte: nunca se esqueça disso, irmãos. A tua estada aqui na casa de Deus não é em vão. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus, nunca é em vão. Deus, ele tem sempre uma recompensa para a tua e para a minha vida. Deus tem promessas para a tua vida e para a minha vida. Ah, mas eu estou com um parente que tem um câncer e está em fase terminal. Aquieta o teu coração, porque a última palavra ainda é do Senhor. Ele ainda é o Deus que tirou o povo do cativeiro e trouxe o povo de volta. Ele ainda é o mesmo Deus que trabalhou na vida de Israel e que estará trabalhando na minha e na sua vida. Tenha certeza disso. Se você conhece alguém que está desanimado, que está cabisbaixo, profetiza na vida dele. Coloque a mão no arado, faça a obra de Deus. Não desanime, não recue. Porque quanto mais você avança, quanto mais você vai para frente, Deus ele vai na tua frente, abrindo caminhos, jogando por terra as muralhas, mostrando para você que ele é contigo. Porque o Senhor é dono dessa obra. Essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. E Ageu chegou ali com aquela missão, pregou, anunciou, deu uma injeção de ânimo no povo. E é o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que ter isso na nossa mente, um propósito no nosso coração, sempre. De aconteça o que acontecer, Deus sempre vai levantar alguém como profeta para chegar e trazer uma palavra certa, no momento certo, na hora certa, para te trazer cura espiritual. Para que você entenda que nada foge do controle de Deus. Assim aqui eu termino a minha palavra, agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos, e que você possa guardar no seu coração essa palavra. Deus, ele tem propósito para a tua vida. Se você sente as dificuldades, se você sente que alguma coisa não está certa dentro do teu organismo, busque a Deus, busque a Ele com oração e entre nesse propósito da restauração, para que você venha entender o propósito de Deus e no momento certo você profetizar e Deus te usar como arauto, como atalaia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vem cá, jovem, chega aqui. Chega aqui, beba um pouco da água. Você não bebeu água? Beba água. Molha a garganta. Isso, relaxa, calma. Vem cá, fica calmo.
que tanto a videira, quanto a oliveira, quanto a romeira, elas tinham o dever de dar fruto. Tu vê que Deus usa ali, através do profeta, uma adversativa. Elas deveriam dar frutos. Já que não estão dando, eu vou resolver. Elas deveriam frutificar. Já que não estão frutificando, eu vos abençoarei. Boa palavra, pregador. Crescendo, vamos dizer 1, 2, 3.